Olá, investidores, aqui é Luciano Laurentino e hoje nós vamos conversar sobre um tema que afeta todos os brasileiros, tá? Que é como o dólar impacta o salário mínimo no nosso dia a dia. Será que um dólar alto é bom ou ruim para quem ganha o básico? Nós vamos descobrir juntos. Antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir a você que está aí do outro lado, galera, é um ato bem rápido que vai ajudar muito o nosso canal. Se inscreve no canal, vai aí embaixo aí e se inscreve, porque assim o YouTube entende que esse vídeo ele é relevante para outras pessoas que podem se encontrar na mesma situação que você ou com a mesma dúvida que você tem, e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira colocar também no decorrer do vídeo, pode ir aí nos comentários e colocar que eu vou responder prontamente, tá certo? Então vai lá, pessoal, se inscreve aí, ajuda o canal a crescer cada vez mais e essa notícia se espalhar para mais pessoas, tá certo? Antes de mais nada, é importante entender que o dólar é mais do que uma moeda estrangeira, tá? Ele é um termômetro para a economia mundial. No Brasil, ele influencia desde o pãozinho que você vai aí comprar, tá? Do lado da sua casa, ou bem próximo da sua casa, até o reajuste do salário mínimo. E em 2025, essa relação, tá? Continua muito forte. Galera, um ponto importantíssimo e você precisa gravar isso aqui, tá? É muito importante que você entenda esse ponto do vídeo. O primeiro ponto que eu vou falar aqui com vocês é da relação do dólar com o salário mínimo e como isso impacta, tá, na vida do brasileiro no dia a dia. Quando o dólar sobe, os produtos importados eles ficam mais caros, tá certo? Se eu vou comprar algo que é importado, que é de fora do país, eu tenho que pagar em dólar. Então, se fica mais caro lá, sai mais caro para eu comprar. Então, se eu vou importar alguma coisa, vai ficar mais caro. Tá, Luciano, mas o que são esses produtos importados? Cara, isso inclui itens como combustível, tá? Medicamentos e alimentos de cesta básica. A inflação aumenta e o salário mínimo, que já é apertado, perde o poder de compra. Imagina só, você ganhar mais no papel, mas consegue comprar menos. É exatamente esse o efeito, tá? Do poder de compra e da inflação em relação a quando nós temos uma alta disparada no dólar, tá? Por outro lado, o dólar mais alto pode ser bom para os exportadores brasileiros. O agronegócio e a mineração, por exemplo, ganham mais competitividade no mercado internacional. Mas será que isso chega no bolso de quem ganha salário mínimo? A resposta é: nem sempre. Esses ganhos acabam concentrados em setores específicos, entendeu? Então nem sempre esses ganhos com a alta do dólar acaba chegando em quem ganha salário mínimo. Na maioria das vezes a gente sai perdendo, tá? Porque imagina, quem ganha salário mínimo dificilmente trabalha exportando, tá? Normalmente são trabalhadores, não são grandes empresas que trabalham em alguns setores específicos. Então você vai mais perder dólar, vai mais perder, no caso com a alta do dólar, do que ganhar, ser beneficiado com esse movimento, tá? Econômico. Um outro paralelo é que no Brasil o salário mínimo ele é reajustado com base na inflação e no crescimento do PIB, tá, pessoal? Se o dólar subir muito e a inflação disparar, o governo pode até reajustar o salário mínimo, mas geralmente acontece com um pouquinho de atraso, ou seja, o bolso já sofreu antes da correção chegar. E normalmente a gente acaba caindo na situação de que você pode até ganhar um pouquinho mais no papel, mas você geralmente compra menos, porque a nossa moeda ela está desvalorizada. Então a gente acaba caindo aí num loop, tá? Meio ilusório, acreditando que, poxa, a gente está ganhando um pouquinho mais, mas o preço das coisas aumentaram muito mais do que a correção do seu salário mínimo. Lu, entendi até aí, mas me dá um exemplo prático. E no dia a dia? Vamos a um exemplo prático para vocês poderem entender. O preço da gasolina, ele sobe porque o petróleo é cotado em dólar. Produtos como celulares e eletrodomésticos também ficam mais caros, já que muitos componentes são importados. Quem ganha salário mínimo sente o peso direto na hora de abastecer o carro, de trocar de celular. Por quê? Nossa gasolina, mesmo nós tendo todo o recurso de petróleo aqui, ela é refinada fora daqui. Então a gente paga esse valor em dólar. Produtos eletrodomésticos e eletrônicos, normalmente as placas, alguns componentes eletrônicos são importados. Então se nós compramos de fora, sai mais caro. Por isso que às vezes você vai precisar em um determinado período, o valor de um aparelho eletrodoméstico ou eletrônico, ele está num valor, daqui a pouco o dólar subiu e influenciou, o preço desse produto aumenta. Porque há alguns componentes são importados e você sente o preço. Vamos voltar um pouquinho para a situação da gasolina. Eu vou te mostrar como as coisas são inteiramente interligadas. Suponhamos que a gente trabalhe com uma transportadora. E essa transportadora depende de gasolina para os seus veículos transportarem. Transportadora de alimentos, vamos pensar nisso. Se o preço da gasolina aumentou, eu tenho que cobrar mais caro para transportar um determinado alimento. Se o transporte de determinado alimento aumentou, o preço desse alimento vai aumentar. Ele vai ser impactado tanto pelo transporte quanto até mesmo pelo setor dele de fabricação dele. Então a gente pode ver que normalmente o preço ou a inflação dos alimentos não acompanham, tá, o reajuste salarial que nós temos.
Resumindo, o dólar tem uma relação direta com o salário mínimo no Brasil. Quando ele sobe, o custo de vida aumenta e o mínimo muitas vezes não acompanha essa alta. Galera, é só pensar. Se a gente tiver que comprar os alimentos básicos para se manter, pagar nossas contas simples, básicas, luz, água, aquilo que todo brasileiro paga. Se ele tiver um gasto a mais que não estava previsto com medicamentos, já se aperta todo. Quem mora de aluguel fica mais enforcado ainda. E não são todos, tá? Mas uma grande maioria dos brasileiros ganha o salário mínimo, tá? Então fica apertado. E é importante a gente olhar para essas pessoas até para pensar em investimentos, pensando no longo prazo e pensando num aumento, tá, de riquezas. A gente pode pensar nisso para um equilíbrio financeiro. Por isso é essencial entender essa dinâmica para planejar suas finanças e seus investimentos. Lembre-se sempre, conhecimento é poder, galera. A gente precisa conhecer um pouco de economia, um pouco de investimentos e finanças para poder conseguir sobreviver no Brasil. Sem esses conhecimentos, dificilmente a gente vai conseguir ter uma vida equilibrada. E aí, a gente pode estar falando de um equilíbrio no básico, tá certo? E aí, gostou desse vídeo? Se você acha que é importante entender mais sobre como a economia afeta o seu bolso, deixa o like, compartilha com quem precisa dessa informação e, claro, se inscreve no canal, tá? Aqui no canal, a gente transforma a economia em algo um pouco mais simples e direto para você conseguir entender, conseguir compreender e aplicar isso no seu dia a dia. Até a próxima, pessoal. Valeu!